Seria maravilhoso se a vida nunca nos tentasse, se pudéssemos simplesmente passar os dias improvisando e sempre fazendo o que é certo. Mas o mundo não é assim. Não é assim que somos. Se deixados por nossa conta, com oportunidades suficientes, eventualmente erramos. Nos desviaremos, nos afastaremos do objetivo. É exatamente por essa razão que os seres humanos desenvolvem seus próprios conjuntos de princípios e normas, que são moldados por influências culturais, familiares e religiosas. Essas diretrizes atuam como bússolas em momentos de incerteza, nos orientando na tomada de decisões sobre o que é certo e o errado, e fornecendo uma estrutura para conduzir nossas vidas de maneira ética e significativa. O estoicismo, teoricamente, é uma filosofia, mas na prática é um conjunto de regras para viver. Os estoicos acreditavam que a vida era complicada e exaustiva. Portanto, criar regras era uma maneira de garantir que permanecêssemos no caminho certo, que não deixássemos a complexidade e a nuance de cada cenário individual nos fazer comprometer nosso caráter. É por isso que hoje nós vamos falar sobre 5 regrinhas básicas que a gente pode assimilar, adquirir lá dos conceitos da filosofia estoica. Eu já comentei isso aqui antes e vocês vão sempre me ver falando sobre acordar cedo. Mas é muito mais profundo do que você pode pensar. É sobre produtividade. Não adianta você me dizer que é mais produtivo à noite, mas que na parte da manhã leva 1 hora para sair da cama, fica numa lerdeza para tomar seu café, escovar os dentes. Só nessa brincadeira você já acaba perdendo 2 horas do seu dia. Horas essas que, com certeza, poderiam ser muito mais bem produtivas. O que tem funcionado bastante para mim é acordar e ir direto para academia. Assim, sem tempo para pensar mesmo, eu nem tomo café. No máximo, eu passo um café e tomo o café, né? Mas não o café da manhã. Eu vou em jejum, inclusive, porque na manhã a gente realmente está muito mais lento do que o normal. Então, se eu fosse preparar um café da manhã, ainda perderia muito tempo. Então, eu já parto para o meu objetivo e tiro isso da minha lista. Por isso que eu acho que o conceito dos estoicos sobre acordar cedo é muito mais sobre produtividade. Porque ou você pode acordar tranquilamente, com toda a calma do mundo, e começar a fazer suas coisas 2 horas depois de acordar, ou 2 horas depois de acordar, você já fez uma academia, uma corrida, uma meditação, um alongamento, ou até mesmo já adiantou as coisas do almoço. Então assim, o que é cedo, isso é relativo para cada um. Mas fato é que acordar produtivo já é uma coisa que adianta muito o seu dia. Porque a gente fica num limbo, né? Do momento que a gente acorda até o momento de dormir. Quando a gente acorda, a gente está mais lento. Só que quando a gente vai dormir, a gente está mais cansado. Então é muito mais propício que você aproveite o seu dia logo pela manhã, que teoricamente você vai estar mais descansado, do que no final do dia. É por isso que é recomendável que a gente já faça coisas logo ao acordar e seja produtivo pela manhã, porque isso com certeza vai ganhar muito tempo no nosso dia. Então, Marco Aurélio, como qualquer ser humano, também tinha esses dilemas. Eu tenho que ir trabalhar. Vou fazer o que nasci para fazer. Ou será que fui criado para me encolher sob os cobertores e permanecer aquecido? Um dos momentos que mais nos identificamos com Marco Aurélio é um dilema que ele tinha consigo mesmo muitas vezes pela manhã. Eu sei que tenho que sair da cama, mas desejo desesperadamente permanecer sob os cobertores quentes. Quem nunca, né? Ainda mais quando tá frio. É identificável, mas também é impressionante, porque para pensar. Diferente de nós, Marco não precisava realmente sair da cama. Ele era o imperador de Roma, onde seus antecessores, Tibério, basicamente abandonou o trono por uma ilha exótica. O bisavô adotivo de Marco, Adriano, quase não passou tempo em Roma. O imperador tinha todo tipo de prerrogativa. E aqui estava Marco, insistindo que ele deveria se levantar cedo e ir trabalhar. Por quê? Porque Marco sabia que vencer amanhã era a chave para vencer o dia e triunfar na vida. Ele estava bem ciente de que um dia bem começado já é metade de um bom dia. Mas isso levanta a questão: como realmente a gente consegue vencer o amanhã? O que se deve fazer depois de acordar cedo? Dos estoicos extraímos 3 hábitos que fazem da manhã um sucesso: escrever um diário, fazer uma caminhada, trabalhar profundamente.
Então vamos olhar para cada um desses individualmente. Os estoicos eram grandes fãs de escrever diários. Epiteto, o escravo, Marco Aurélio, o imperador, Sêneca, o intermediário de poder e dramaturgo. Esses três homens radicalmente diferentes levaram vidas radicalmente diferentes, mas todos eles tinham esse hábito em comum. As meditações de Marco Aurélio consistem em uma coleção de notas pessoais de autoajuda, que ele nunca pretendeu que vissem a luz do dia. E Epiteto encorajava seus alunos a anotar seus pensamentos e refletir sobre suas ações todos os dias. O estoico vigia a si mesmo como um inimigo à espreita. Ele disse: o hábito de escrever diários se esclarece a mente, proporciona espaço para reflexão tranquila e privada, dá a alguém um registro de seus pensamentos ao longo do tempo, prepara você para o dia à frente. Então os estoicos utilizavam bastante desse artifício para que eles pudessem não apenas planejar os dias que viriam a seguir, mas também para refletir sobre suas próprias ações. Tem muitas coisas que a gente faz durante o dia a dia que, se a gente refletir um pouquinho mais, talvez a gente se arrependesse delas. E é isso que o diário faz. Ele faz a gente ver as coisas de uma perspectiva externa. Com isso, podendo visualizar melhor se o que a gente fez estava certo ou errado. Honestamente, eu não escrevo diários, eu não vou ser hipócrita aqui. Só que é uma coisa de fato muito útil para muitas pessoas. No meu caso, eu gosto bastante de fazer meus checklists do dia. Eu acho que isso me ajuda bastante a ser 10 vezes mais produtivo se eu já tenho em mente o que eu tenho que fazer para ter um dia mais eficiente. Mas os estoicos também buscavam tranquilidade. É com uma mente tranquila que se faz o melhor trabalho. O paradoxo é que talvez a melhor maneira de acalmar a mente seja colocar o corpo em movimento. Muitos optam em começar seus dias com exercícios matinais, uma academia, corrida e etc. Eu mesmo começo meu dia chegando na academia às 5:30 da manhã e eu nunca me imaginei que eu estaria fazendo isso algum dia. Mas você nem precisa ir tão longe ou se esforçar tanto fisicamente para alcançar o que os estoicos buscavam. Devemos fazer caminhadas ao ar livre, disse Sêneca, para que a mente possa ser nutrida e revigorada. Faça uma caminhada no estacionamento antes de entrar no escritório, caminhe pelo seu bairro, vá a pé até a padaria e depois volte. Ao terminar, você estará no estado mental perfeito para trabalhar. De seu padrasto Antonino, Marco aprendeu a trabalhar por longas horas, a permanecer firme. Ele escreve em Meditações que admirava como Antonino até mesmo planejava seus intervalos para ir ao banheiro, para que pudesse trabalhar por longos períodos ininterruptos. O dia facilmente escapa de nós. Planos bem intencionados desmoronam. Nossa força de vontade evapora. Portanto, é essencial que priorizemos as coisas importantes e que tornemos um hábito fazê-las cedo. Bem começado é meio caminho andado. Então, comece! É por isso que eu tenho uma recomendação que pode te fazer ganhar tempo e ainda ficar em dia com a sua saúde. Eu aposto que você nunca imaginou que um dia a inteligência artificial poderia te ajudar na sua dieta, né? Mas é exatamente isso que o Dieta.ai faz. Como vocês podem ver aqui, e eu estou fazendo em tempo integral com meu celular, vocês podem mandar uma foto, um áudio, um vídeo para esse contato dentro do WhatsApp, integrado com essa inteligência artificial, e ele vai te retornar com todas as calorias, carboidratos, proteínas, todas as informações nutricionais do que você acabou de comer. Então essa é uma maneira muito mais fácil do que você estar procurando as informações nutricionais do que você comeu ou adicionando alimento por alimento dentro dos aplicativos convencionais. Então, apenas através de uma foto, você já consegue obter todas as informações nutricionais que você precisa para estar em dia com a sua dieta. Simples, rápido e fácil. Lembrando que se você adquirir o Dieta.ai pelo link do nosso podcast, você ajuda o programa. E se mandar o nosso link para um amigo que também vai se interessar, você ajuda o programa em dobro. Então acesse agora e revolucione a sua forma de fazer dieta. E aqui fica um desafio para quem ainda não tem esse costume de acordar cedo. Comprometa-se a acordar amanhã 30 minutos antes do habitual, né? E aí você decide o que vai fazer com esses 30 minutos extra. Por exemplo, ler, escrever um diário, exercitar, meditar e etc. E depois disso você volta aqui e diz pra gente como você se sentiu no resto do dia, beleza? A principal tarefa na vida é simplesmente esta:
Identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. A prática mais importante na filosofia estoica é diferenciar entre o que podemos mudar e o que não podemos, o que temos influência e o que não temos. Mas beleza, como que isso se dá na prática? Os esportes são um bom exemplo disso. Um atleta, por exemplo, ele não consegue controlar se o outro time trapaceia ou se os árbitros sempre vão acertar suas decisões. Eles não podem controlar se as pessoas na mídia sabem do que estão falando ou se assumem posições apenas para serem polêmicas. Eles não podem controlar o clima ou as condições do campo. Então, o que resta? Uma coisa, seu próprio desempenho. Como diria Marco Aurélio, não importa o que os outros dizem ou pensam, só importa o que você faz. Foque no que está sob seu controle, nada mais. Sobre o que você está preocupado agora? Seu trabalho? Sua família? Seu futuro? Sua saúde? Você não é louco por se preocupar. Coisas ruins podem acontecer relacionadas a qualquer uma delas a qualquer momento. Um acidente de carro, uma crise econômica, um diagnóstico surpresa. Mas vamos voltar no tempo. 1 mês, 1 ano, 5 anos atrás. Com que você estava preocupado? Basicamente a mesma coisa, certo? E quantas dessas preocupações realmente chegaram a se concretizar? Como Mark Twain observou, sou um homem velho e conheci muitos problemas, mas a maioria deles nunca aconteceu. E mesmo aqueles que acontecem, claramente se preocupar não vai ajudar a evitá-los, certo? Foi Sêneca quem expressou da melhor forma esse sentimento, e eu já disse isso em outro episódio. Somos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Então, o que eu aconselho você a fazer é, continuou Sêneca, não seja infeliz antes da crise chegar. Temos o hábito de enxergar, imaginar ou antecipar a tristeza. Não antecipe a tristeza. Não deixe a ansiedade e a preocupação superarem você. Não deixe suas preocupações crescerem desproporcionalmente ao que pode realmente acontecer. Não deixe a imaginação superar a realidade. Coloque em prática. Da próxima vez que você se sentir estressado ou ansioso, lembre-se, permaneça no presente. Foque no que você pode controlar. Aceitá-lo sem arrogância, deixá-lo ir com indiferença. Marco Aurélio tinha uma metáfora interessante. Ele acreditava que um homem, um imperador, um soldado, todos eram como uma rocha. Jogue a rocha para o ar, ele disse, e ela não perde nada ao descer e não ganha nada ao subir. A rocha permanece a mesma. Podemos imaginar a própria vida de Marco Aurélio espelhando nessa analogia. Ele era um homem comum escolhido por Adriano para se tornar imperador. No entanto, ele poderia ter sido igualmente deposto a qualquer momento. E de fato, quase foi no final do seu reinado. Mas isso mudou em que Marco Aurélio? Isso significava que ele era melhor ou pior que as outras pessoas? Não, ele ainda era a mesma rocha. E assim somos nós. Quer você tenha um dia que comece com uma promoção ou termine com uma demissão, você é o mesmo. Seja você ganhando na loteria ou declarando falência. Seja você discursando para milhares de pessoas ou tendo dificuldade para expressar seus sentimentos. A questão é, como vamos responder a esses altos e baixos do destino? É como diz o clássico poema de Kipling. Se você pode encontrar o triunfo e o desastre e tratar esses dois impostores da mesma forma, você é o mesmo. Sucesso ou fracasso, altos e baixos, eles não mudam você. Eles estão fora de você. Estes são indiferentes. Você permanece o mesmo. Coloque em prática. Acolha tudo o que a vida lhe apresentar a partir de hoje, os altos e baixos, da mesma maneira. O bem-estar é alcançado aos poucos, e no entanto, não é pouca coisa em si. Sêneca escreveu muitas cartas para seu amigo Lucílio. Não sabemos muito sobre Lucílio, apenas que ele era de Pompeia, era um cavaleiro romano, foi procurador imperial na Sicília e depois seu governador. E além disso, possuía uma vila no campo em Árdia. Apesar de todo o seu sucesso, temos a impressão de que ele lutava com muitas das coisas com as quais todos nós lutamos. Ansiedade, distração, medo, tentação, autodisciplina. Então é bom que ele tenha tido um amigo como Sêneca, alguém que se importava com ele.
lhe dizia a verdade e lhe dava conselhos. Um dos melhores conselhos de Sêneca foi, na verdade, bastante simples. A cada dia, você deve adquirir algo que fortalecerá você contra a pobreza, contra a morte, de fato contra as desventuras também. Um ganho por dia. É só isso. Esta é a maneira de combater nossas tendências à procrastinação. Lembrar que o trabalho incremental, consistente, humilde e persistente é o caminho para a melhoria. Seu negócio, seu livro, sua carreira, seu corpo, não importa. Você os constrói com pequenas coisas, dia após dia. Arnold Schwarzenegger é cineasta, empreendedor, autor, ex-governador, fisiculturista profissional e pai de 5 filhos. Ele também é fã dos estoicos e disse em um vídeo para pessoas tentando se manter fortes e sãs durante a pandemia: faça algo todos os dias, isso é importante. Seja de Sêneca ou de Arnold, um bom conselho é um bom conselho. E a verdade é a verdade. Uma coisa por dia acumula. Um passo de cada vez é tudo o que é necessário. Você só precisa de uma pequena vitória. E quanto mais cedo começar, melhor se sentirá e será. Então, se você sente que tem dificuldade para começar um grande projeto, comece por algo pequeno, com a coisa mais simples que você precisa fazer para simplesmente começar. Você verá que se sentirá muito mais atraído a continuar, desde que você dê o primeiro passo. Muito obrigado a você que chegou até o final, eu sou imensamente grato por você ter me escutado até aqui e dependendo da plataforma que você estiver me escutando, interaja, dê um like, se inscreva, siga, avalie a gente, o nosso podcast, onde quer que você esteja, que isso com certeza vai nos ajudar demais a estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Lembrando que o Dieta AI está aqui embaixo na descrição e também alguns livros relacionados ao estoicismo, caso você queira se aprofundar um pouco mais no tema. É isso, muito obrigado e até a próxima!